Claro que a conscientização ela é ultra necessária, é o que vai acabar com a violência contra a mulher a longo prazo, talvez nas próximas gerações. Posso fazer uma Hoje, pergunta? claro. A conscientização acabaria com a violência? Então, quando você cria ou quando você melhora a educação e a conscientização sobre como os homens ou meninos têm que tratar, encarar as relações, toda essa estrutura patriarcal, você evita episódios de violência. Essa pergunta tem uma resposta já, se eu estou entendendo Eu bem. acho que não, viu? O que muda é lógico, assim, o que uma lógica punitivista. É óbvio, o que para uma pessoa violenta é a força maior. Mas são duas coisas que andam em paralelo, não? Elas podem entrar em paralelo, mas a pessoa que comete o crime violento no Brasil, em geral, é uma pessoa que tem a certeza da impunidade. A certeza da impunidade faz haver o cometimento do crime. Independentemente da conscientização dela ou não? Independente da conscientização. Lugares que têm, vamos dizer, culturas mais machistas, vamos pegar alguns países do mundo árabe. Eles apresentam um número menor de violência como um todo do que o Brasil. Que pode ser menos machista do que um país, vamos dizer, altamente islâmico. Ou uma cultura altamente hierarquizada, patriarcal como a Índia. Quem tem mais crimes violentos, o Brasil ou a Índia? Por mais que eles tenham muitos crimes horríveis contra mulheres na Índia. Tem, ser turista mulher na Índia é um horror. É um horror, não dá pra pisar lá sozinha. O Brasil é mais violento. Então, mas a minha pergunta era justamente essa. Tem muita gente que defende a conscientização e a educação, e isso é algo que vem a longo prazo. Agora, a curto prazo, o que pode ser feito especificamente para esses crimes? Porque, de certa forma, eles estão englobados ali na violência, de forma geral. Mas são crimes muito específicos. Eu gosto muito de deixar a coisa bem precisa, porque o número de homicídios, homicídios contra a mulher diminuiu. O número de homicídios. A gente está falando de uma estatística nova, de um novo tipo penal que foi criado, que é o feminicídio, que é falando, um crime por uma violência doméstica e tal. E agora ele está sendo listado como parte de um tipo penal novo, e aí você está vendo os casos. E existem casos horríveis que estão acontecendo, a gente assistiu nos últimos meses, casos bizarros. O que tem que ter? Punição muito dura. O homem que está em casa e bate, mata a sua esposa e a mulher confia nele, ele é o homem que deveria ser o protetor da casa, ele trai a confiança dela, ele tem que ter agravantes na pena dele. Uhum. Só que hoje nem ele, nem um homem que assalta qualquer outra pessoa, homem ou mulher na rua com uma arma, esse cara fica na cadeia. O problema, no fundo, é esse. O que eu tenho medo um pouco da questão de a gente falar só de conscientização são esses projetos como o PL da misoginia, que fala que está conscientizando, no fundo ele está diminuindo a liberdade de expressão das pessoas, diminuindo a capacidade de confiança nas relações entre homem e mulher. E aí homens e mulheres têm medo de estabelecer relações. Inclusive saiu agora uma pesquisa sobre isso. Interessantíssimo isso aqui. Homens, na geração Millennial e Z, têm medo de entrar em relação, com medo de falsas acusações. Então, quando você estabelece muitas regras, você cria relações de baixa confiança. Países que têm mais confiança interpessoal precisam de menos regras para isso. Mas, em geral, que tipo de regra eles têm? Eles confiam na capacidade das pessoas interagirem umas com as outras, mas eles punem de maneira muito dura quem é incapaz de agir socialmente. Então, se uma pessoa socialmente, vamos dizer, bate uma mulher, ela tem que ter uma punição desproporcionalmente alta quando ele quebra essa confiança. Então, o que eu acredito? Na punição muito pesada. E 2, em entender quais são os problemas reais que afetam as mulheres. As mulheres são muito preocupadas em ser assaltadas na rua. Elas são vítimas de assaltos à mão armada, roubos de celular, de maneira muito, muito alta, especialmente nas periferias. Isso, todos os lugares que eu rodei no Brasil falam, Renan, é muito fácil assaltar a mulher tem muito medo na rua, não sabe como reagir na hora. E o bandido vem pegar. Penas muito duras, vão pegar o ladrão do celular. A violência doméstica, penas muito altas. E um problema que não é exatamente da violência doméstica, mas que afeta boa parte das meninas mais humildes no Brasil. Que é o quê? A falta do pai presente com a criança. Veja só um ciclo. O ciclo é, a mulher jovem que às vezes, eventualmente, acaba tendo uma relação que não funciona com o rapaz, tem um filho. O pai da criança não dá atenção, ela é obrigada a trampalhar o dia inteiro, não consegue dar atenção para a educação desse menino. Esse menino, sem a presença masculina, não tem a referência, vamos dizer, de como o homem se comportar. Na escola ele começa a apresentar padrões antissociais. A mãe não consegue cuidar disso, que ela está tendo que ralar para pagar as contas dele. Esse menino depois ele é absorvido pelo crime organizado e você vai criando um ciclo. E qual é o ciclo? É o ciclo da mãe que não teve a presença do marido ou do jovem que ela casou para cuidar da criança. Aquele menino entra pro crime, acaba criando violência contra as mulheres. Ou seja, esse ciclo de perpetuação precisa ser interrompido. E boa parte das reclamações das mulheres é um cara que eu casei, ou o cara que eu namorei, o pai da criança, não paga pensão. Esses 3 problemas que eu listei.
a menina que fica fora tendo que trabalhar, tá, que gostaria de ter um colégio em tempo integral, uma boa merenda, o pai pagando a pensão e a violência contra ela, esses são os 3 temas que mais preocupam as mulheres. Eu acho que esses temas eles precisam ser tratados, eles são fáceis de ser direcionados. Quando eu levo isso para um campo de conscientizar, como a ideia do PL da misoginia, eu estou resolvendo assim abstrações, eu estou num castelo, no ar, voando, enquanto problemas reais estão acontecendo.